Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E hoje, a nossa última aula, comentando aqui os 7 dias da criação, que está ali no livro de Gênesis, né? 6 dias já foram comentados, que está ali no primeiro capítulo de Gênesis, escrito por Moisés, e o 7º dia está ali no capítulo 2, que diz assim, a partir do primeiro versículo: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. E havendo Deus acabado a sua obra no dia 7º que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Então está aí o 7º dia da criação, já no capítulo 2 de Gênesis. Não vou entrar aqui na questão das duas versões, dos textos que foram unidos para criar o livro de Gênesis. Não vou entrar aqui nessas questões teológicas, né? Que vai muito tempo. A ideia aqui é comentar os 7 dias da criação. Então, claro, tudo aconteceu em 6 dias e no 7º dia houve ali o momento que Deus descansou, como diz aqui o texto que eu li. Então, estamos no 7º dia da criação, depois de Deus ter feito tudo, né, criado todo o universo, como diz ali no versículo 1, e Deus criou os céus e a terra e todo o seu exército, né? Agora chegou o momento mais profundo, mais tremendo da criação de Deus, segundo a minha opinião, segundo aquilo que eu acredito, a minha interpretação. A Bíblia João Ferreira de Almeida, que eu uso como base para esse comentário, diz: assim acabou, assim. Depois do escritor relatar ali os 6 dias da criação, agora ele chega assim, então, como ele acabou tudo, como ele fez, como ele completou, como ele terminou tudo o que ele fez. E essa palavra exércitos ali é uma palavra com termo militar, mas a ideia é multidão de variedade. Tudo que Deus fez, a multidão de variedade. Se você vê todo o relato da criação, Deus fazendo as aves segundo a sua espécie, Deus fazendo os peixes segundo a sua espécie, os animais segundo a sua espécie. Então, para Deus fazer uma espécie, fazer zilhões de espécies, para Ele é a mesma coisa, não tem nada que Ele não possa fazer. Então, quando a palavra que diz exércitos, quer dizer a multidão de variedade daquilo que Deus fez. Gente, é tão tremendo se nós olharmos a todo o universo em volta, né, do nosso planeta. Só aqui no sistema solar já tem tanta coisa para estudar, tanta coisa para admirar. Imagina todo esse universo, toda a nossa galáxia. Só a Via Láctea, que é a galáxia que pertence ao sistema solar, se eu não me engano, tem 400 bilhões de estrelas, gente. Só a Via Láctea. Imagina a quantidade de estrelas que tem por todo este universo. Por isso que o texto é bem maravilhoso para explicar. E todo o seu exército. Imagina, o exército de Deus, Deus criando todo o universo. Somente um Deus todo-poderoso poderia fazer isso. Aí o texto diz que Deus descansou de toda a obra que fizera, ok? Descansou. A palavra no português nós entendemos como alguém que fez um trabalho, fez alguma coisa, agora está descansando, está recuperando as suas forças, está recuperando as suas energias. Mas essa palavra ali, descanso, quer dizer literalmente terminou, parou, acabou, terminou de fazer. Da onde vem o termo Shabat, que quer dizer o dia do descanso, o dia sagrado dos judeus, que eles descansam, eles não fazem absolutamente nada. Para você ter uma ideia, até para ligar um fogão, que eles entendem que é como se você procurasse madeiras para acender um fogo, até para ligar um fogão eles não fazem. Então, alguns judeus contratam pessoas que são gentios, que não são judeus, para cozinhar para eles. Outros nem fazem nada, preparam a comida na sexta-feira e no sábado se alimentam ali daquela comida. Para você entender quão sagrado é esse dia para os judeus. Mas essa palavra descanso ali, como eu já falei, não quer dizer cansado, porque Isaías 40:28 diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Essa palavra cansar ali em Isaías quer dizer a pessoa que já está
não quer mais, não tem vontade mais de fazer, já fez tanto que não tem mais prazer naquilo que ela fez. É um cansaço emocional, um cansaço mental. E a palavra fadiga, sim, quer dizer cansaço físico, perder as forças. Então, quando Isaías fala que Deus nem se cansa, nem se fadiga, isso é, Deus não perde a vontade de fazer e nem perde as suas forças físicas. Então, essa palavra descanso quer dizer realmente parar de fazer, não que estava cansado. Mas esse dia é um dia tão poderoso, é um dia tão profundo, que inclusive está no Decálogo, nos 10 mandamentos. É o 4º mandamento, onde Deus diz para o povo dele, né, os judeus no caso, trabalharem 6 dias e folgar, descansar, né, folgar um dia, que é o Shabat, né? Tem até religiões, ministérios, denominações que no sábado não fazem absolutamente nada, não aceitam nenhum trabalho que seja no sábado, né? Então eles trabalham 6 dias, né? Como diz o 4º mandamento, eles trabalham 6 dias e não trabalham um dia só. Então é para seguir essa lógica, ok? Mas é muito mais do que simplesmente não trabalhar. E a ideia também não é que Deus não trabalha, que Deus não faz nada nesse dia, gente. Porque Jesus até estava sendo perseguido ali e criticado pelos seus algozes no Evangelho de João, capítulo 5, depois dele curar o paralítico de Betesda ali, né, no tanque de Betesda, eles criticavam ele porque ele fazia essas curas, esses milagres no sábado, que eles entendiam que era como o atendimento médico, como se fosse um curandeiro, por isso entendiam que eles estavam trabalhando. Claro, também tinha perseguição ali, porque havia muitos seguidores, né, os fariseus, o clero religioso da época estava perdendo todo o seu status, sua fama, para um carpinteiro de uma pequena cidade, gente, da Galileia. Que coisa tremenda, né? Mas Jesus diz para eles assim, olha, o meu pai trabalha até agora e eu também. Então Deus nunca parou de trabalhar, Deus nunca cessou a sua obra. Ele continua trabalhando, até que os cientistas dizem que o universo continua a se expandir, porque ele foi feito pela palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Então, para os judeus é um dia tão sagrado que está ali no Decálogo, mas é o dia que Deus preparou, Deus separou para que o ser humano buscasse a Ele, não para que Deus tivesse contato com o ser humano, é para que o ser humano tivesse entendimento, que é para ele nesse dia buscar a face do Senhor. Espiritualmente falando, nos dias da semana, de sexta-feira à noite até sábado à noite, é o dia mais aberto espiritualmente falando para se buscar a face do Senhor. Não é que Deus precisa desse dia, é que Deus instituiu esse dia para eu e você buscarmos a Ele de uma forma mais poderosa. É o dia que está mais aberto o mundo espiritual para eu e você buscarmos a face dele. O mundo espiritual, gente, durante a semana, de sexta noite até sábado noite, está muito aberto. É o dia que realmente podemos buscar a Deus com mais poder, com mais intensidade. Tanto é que as vigílias que ocorrem de sexta para sábado, gente, são poderosas. São tremendas. Porque não pode, Deus não pode operar nos outros dias? Pode, porque Deus pode fazer o que Ele quiser em qualquer dia. Mas para a nossa busca, para o nosso contato com Deus, gente, nós temos ali esse dia. Porque é um dia que Deus separou. O texto é bem claro. Deus descansou neste dia, isso é, parou de fazer a sua obra e abençoou e santificou esse dia. De todos os dias, é o único dia que Deus abençoou e santificou. Isso é, Deus disse que esse dia seria uma bênção e seria um dia separado para a busca do ser humano em contato com Ele. Gente, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Deus preparando tudo para o ser humano ter o contato com Deus. Eu creio, isso é um pensamento meu, eu creio que Deus, vinha sempre ali visitar Adão e Eva na viração do dia, no final do dia, como o texto diz ali no capítulo 3, de Gênesis. Não diz que ele vinha todo dia, mas podemos entender que ele vinha todo dia devido a esse texto ali do capítulo 3. Mas eu entendo que ele vinha conversar ali, ter comunhão com Adão e Eva todos os dias. Só que eu entendo que neste dia era o dia onde havia uma comunhão maior, onde havia uma intimidade maior entre Deus e Adão e Eva. E hoje está aí esse dia, porque é uma lei.
Deus criou essa lei e essa lei não pode ser quebrada. Então, quando você entender algumas coisas espiritualmente falando, né? Não podemos espiritualizar tudo. Claro que é verdade, não podemos espiritualizar tudo. Mas vamos pegar o que é bom e vamos usar para o nosso crescimento da nossa vida espiritual. Porque é um dia especial, é um dia maravilhoso, é um dia poderoso que Deus instituiu. Vou falar aqui novamente, é o único dia que Deus santificou e abençoou, gente. E esse termo descansou também quer dizer celebração, gente. É uma celebração. Tanto é que o último versículo do capítulo 1 de Gênesis, né, de 31, diz que Deus fez toda a sua obra e viu que era muito bom. Em toda a sua obra, ele diz ali que ele viu que era bom. E agora ele diz que viu que era muito bom. Então, há uma celebração desse dia entre Deus e a humanidade. Gente, isso é maravilhoso. Vamos usufruir disso. E se nós parar para entender, esses dias da criação são atos proféticos de Deus para mim e para a tua vida. Entenda, os dias da criação são atos proféticos. No primeiro dia que aconteceu, houve a luz e disse Deus, haja luz. O que o texto no começo diz ali? Que havia trevas sobre a face do abismo. Então, quando Deus diz, haja luz, a luz veio e houve separação das trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas Deus chamou noite. Então entenda, a nossa vida era trevas, estávamos afastados de Deus. E quando Deus diz, haja luz, isso é a pregação do Evangelho, que veio para iluminar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Houve luz nas nossas vidas, tá entendendo? Aí no segundo dia aconteceu o quê? Houve ali a separação das águas, as águas embaixo e as águas em cima, na expansão, os céus. Deus criou os céus. Agora, quando veio a luz, nós temos o nosso contato com os céus. Nós entendemos quem é Deus. Nós começamos a entender melhor quem é Deus com a ajuda do Espírito Santo. O nosso contato com os céus começa a acontecer. Aí no terceiro dia, Deus separou as águas e apareceu a porção de terra seca. Agora o nosso caminhar é firme. O nosso caminhar não é mais vacilante, porque estamos andando sobre um lugar firme, sobre terra seca, que Deus preparou isso para nós. E no quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. O texto diz que é o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fala de governo. O sol é 64 milhões de vezes maior que a lua. Então quem governa o dia, quem governa a luz é muito maior do que quem governa a noite, do que quem governa as trevas, tá entendendo? E o sol tem uma influência sobre a terra e a lua também tem uma influência sobre a terra. Só que a luz, o sol tem uma influência muito maior sobre a terra do que a lua tem sobre a terra, tá entendendo? E Jesus Cristo é o nosso sol da justiça. Então agora nós estamos no governo do Senhor Jesus Cristo, o nosso sol da justiça. Então a sua influência é muito maior sobre as nossas vidas do que a influência daquele que governa as trevas. Isso é maravilhoso, gente, isso é tremendo. Aí no quinto dia Deus cria os peixes e as aves e no sexto dia os animais. Isso fala o quê? Do domínio que Deus deu para o ser humano. Quando nós começamos a entender o que é Deus nessa terra, que essa terra não pertence ao diabo, essa terra pertence à igreja, este planeta pertence à igreja, este mundo pertence à igreja. O salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então essa terra é do Senhor, essa terra é do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. Então quem manda nessa terra é o Senhor Jesus. E o corpo do Senhor Jesus, quem é? A igreja, somos nós. Então quem tem o domínio aqui nessa terra é a igreja. E por fim Deus cria o homem e a mulher, isso é, o homem e a mulher, eles eram perfeitos. Então isso aponta para quê? Para a nossa perfeição que vai acontecer no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa total redenção, como Paulo fala em Filipenses, aquele que começou a obra a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para a perfeição. Aí o sétimo dia, que é a celebração, quando todo o pecado foi tirado da humanidade, agora é a intimidade, a comunhão, a celebração de Deus com a humanidade. Por isso que esses 7 dias falam de uma forma profética sobre a nossa redenção, desde quando a luz do Evangelho chegou nas nossas vidas até o grande dia da redenção, onde Deus e a humanidade vão ter a comunhão perfeita. Amém?
Muito obrigado por ter acompanhado todos esses comentários aqui dos 7 dias da criação. A partir do próximo final de semana, vou estar aqui comentando o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você para no próximo final de semana estarmos juntos aqui, acompanhando o comentário desse versículo. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz. Tchau.